Hoje o nosso tema vai ser sobre jejum intermitente. O jejum intermitente é uma prática milenar, apesar de só ouvir falar assim nos últimos anos, mais sobre jejum. A verdade é que o jejum é uma prática que já se faz há milhares de anos. Inicialmente fizemos o jejum intermitente não por opção, mas porque não tínhamos outra hipótese, não é? Não tínhamos alimentos assim ao nosso dispor como temos hoje. Hoje facilmente encontramos qualquer tipo de alimentação, mesmo que não seja uma alimentação que seja própria daqui, ou seja, como falámos no outro dia, se quisermos comer frutas tropicais, por exemplo, está tudo está tudo assim com muita rapidez, não é? Antigamente não era assim. Portanto, nós fazíamos jejum intermitente não porque quiséssemos, mas porque efetivamente tinha que ser. E a realidade é que a nossa fisiologia está preparada para tal. Aliás, a nossa fisiologia deve ser feito, o jejum intermitente, um, deve ser uma prática que nós efetivamente devemos trazer. Porquê? Porque o processo da digestão é um processo que é muito complexo, como já falámos aqui várias vezes. A seguir à maternidade, a seguir a gerarmos é a coisa mais difícil que o nosso corpo faz, é transformar macronutrientes em micronutrientes, além de que transformar tudo o que é alimentos que cá estão fora para passar para o nosso corpo e consolidar-se numa nutrição adequada. Ok, ok, Taninha, muito bem. Obrigada por teres aberto a câmara por enquanto. Mas então, o jejum intermitente tem ganho neste momento muita visibilidade, que algumas pessoas assim mais conhecidas, alguns influenciadores e pessoas, principalmente os norte-americanos, começaram a trazer o jejum intermitente como uma prática. E a verdade é que estudos científicos vêm demonstrar os grandes benefícios que o jejum intermitente tem para nós. Mas ainda antes de passarmos para a parte dos benefícios físicos, porque vocês vão receber este e-book que tem todos estes protocolos para todas estas questões que estão direcionadas para quem quer perder peso e não perder massa magra, ou para quem quer ter mais controle na ansiedade, para quem quer controlar os intestinos, infecções urinárias, são todos aqueles temas que eu vos mostrei ontem. Para além disso, eu gostava de vos trazer, porque tudo isso é algo que vocês, são um pouquinho desalentos, porque para além disso, isso é algo que depois nós vamos poder ver no nosso e-book tranquilamente e podemos tirar todas as dúvidas que o e-book efetivamente está muito completo. Tem mesmo esse, eu procurei trazer, colocar de uma forma muito clara e também acessível para conseguirmos entender bem quais é que são estes conceitos de jejum metabólico, jejum fisiológico, autofagia, portanto, todas estas vertentes que o jejum intermitente tem. Diz-me, sabe? Isso tudo através da alimentação, correto, Tânia? Dizes, pronto, aconselhas, vá, estes ou aqueles alimentos. Este e-book vai estar orientado para, vou dar aqui um exemplo claro. Por exemplo, quem tem questões com a tiroide, como é que se deve fazer jejum intermitente para quem tem dificuldades na tiroide? Isto porquê? Deixa só aqui abrir para. Um, vou dar antes aqui um exemplo da depressão. Portanto, eu preparei vários protocolos, são cerca de 20, não recordo agora quantos são, para as várias questões que nós queremos abordar. Vamos imaginar que nós queremos abordar a ansiedade ou queremos tratar a ansiedade. No protocolo da ansiedade, eu tenho as explicações, primeiramente, o que é a ansiedade, quais é que são os sintomas que nós temos. E depois, qual é que é o tipo de jejum que nós devemos fazer.
nomeadamente nós já sabemos que para a ansiedade nós não devemos fazer o jejum, não sei, quer dizer que vocês já sabem, mas eu acho que não falei sobre isto. Para quem sente muita ansiedade, para quem sente muito ansiedade e ataques, pronto, isto é, para quem sente essa ansiedade, o jejum matinal não é o melhor. Porquê? Porque quando nós acordamos, nós já sabemos que temos um pico de cortisol, que é um pico de cortisol que é benéfico, que é aquele que nos faz sair do estado de inércia, de adormecimento da noite, não é? Susana, recordas de termos falado aqui, Susana Bagorro, recordas de termos falado aqui sobre a questão do cortisol, que para ti até foi surpreendente que havia cortisol bom, Sim, lembro não é? perfeitamente, Tânia. Exato. Este Eu estou com esse cortisol problema. é absolutamente fundamental para nós conseguirmos ter energia, a energia vital, o nosso prana, a energia interior que a Ayurveda diz que é a energia vital. Então, quando nós acordamos, nós temos este cortisol bom. Mas quando sofremos de ansiedade, temos tendência a fazer despoltar o nosso cortisol, que já não é benéfico. E quando nós nos alimentamos, acontece uma reação fisiológica e química dentro de nós que faz apaziguar o cortisol. É como se o corpo tivesse que obrigatoriamente entrar no modo parasimpático, no modo de rest and digest. Diz, Ana. Por exemplo, nunca posso fazer o jejum da parte da manhã, porque fico insuportável. Pois, lá Mas está. insuportável a um ponto de eu, quando faço ou de meio da tarde ou a partir do almoço até ao dia seguinte. Mas a parte da manhã e eu, tipo, faz-me mal mesmo. Faz mal, não é? Muito. A ti e à maior parte das pessoas. Nós é que não temos essa consciência. Que quando é que nós devemos fazer o nosso. Mas só concluindo isto. Quando nós não comemos, nós temos picos de cortisol de manhã. E então estes picos de cortisol podem gerar em ansiedade, em congelamento, a pessoa sentir-se bloqueada, ou então a pessoa fica irritada, fica insuportável, como estás a dizer, que é tipo, nem falem comigo que eu nem aguento, não é? Então, isto porquê? Porque o nosso corpo está preparado para, fisiologicamente, responder ao ciclo solar, ou seja, nós devemos alimentar-nos quando o sol está presente e a partir do momento em que chegam por volta de, agora, 5h30, 6 da tarde, o sol já se pôs, 5h30, o sol já se pôs, e então começa a chegar a melatonina. E a melatonina, que é a nossa hormona do rest, ou seja, do nosso descanso, a hormona tipicamente chamada do sono, e também a hormona da longevidade. Reparem bem como se associa a hormona do sono à longevidade. Portanto, vejam bem a importância que o sono tem. Não é? Isto é muito interessante, é um tema muito interessante para depois nós vermos nas aulas, porque efetivamente perceber aqui bem a importância que um sono nos traz. Não é à toa que se costuma dizer que as pessoas que dormem mal engordam. Não é? Engordam porque depois vão ter uma grande desregulação hormonal, principalmente na leptina, na grelina, mas também no hipotálamo. Então, isto são as três grandes hormonas que depois nos vão trazer excesso de peso, principalmente para quem está acima dos 40 anos. Isto é uma condição assim quase direta. Agora perdi-me. Ok. E então, quando chega a melatonina, o corpo está preparado fisiologicamente para fazer o quê? Para digerir, para agir, Não, para estar em não, para modo de dormir, ação? não, para Não, descansar, para dormir. para dormir. Dormir, nós costumamos dizer, utilizaste bem esta expressão, Rosália, que tipicamente uma expressão mais popular que nós dizemos que o corpo vai descansar. Mas não se iludam. À noite, o corpo está super ativo. É quando o nosso organismo executa as funções de limpezas. É quando ele vai analisar se existem bactérias, fungos, vírus,
Células cancerígenas, que atenção, todos nós produzimos diariamente células cancerígenas, todos os dias. Células cancerígenas irritantes. E todos os dias, e todas as noites, tipicamente, existem até estudos recentes que explicam muito isso e que explicam exatamente quando é que isso acontece, ou seja, qual é que é o ciclo onde nós mais sentimos onde mais se verifica essa cassação, essa limpeza. E é tipicamente entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Por isso é que é tão importante estar a dormir nesses horários. Mas então, à noite é quando o corpo tem finalmente o descanso para poder ir limpar-se, cuidar-se. Porque reparem, como é que nós temos a capacidade, olá João, como é que nós temos a capacidade de chegar até aos 100 anos? Não é? Nós temos, geneticamente, temos capacidade de lá chegar, mas temos que cumprir alguns padrões. E os padrões não são certamente de nos alimentarmos mal, dormir mal, não ter qualquer acondicionamento físico. Pelo contrário, é quando nós cuidamos de nós. E a perspectiva do Ayurveda, aquilo que o Ayurveda nos traz aqui é o ensinamento que depois tem tanta lógica que se torna fácil de se perceber. Sim, está aqui. Se torna fácil. Se torna fácil depois de nós entendermos o porquê é que é assim e também recordarmos. Então, de acordo com esta lógica, o que é que faz mais sentido para vocês? Que nós façamos jejum, já falámos aqui sobre isto, mas quero mesmo perguntar assim de uma forma direta. Façamos o jejum de manhã, que até às vezes acordamos sem fome, ou fazemos o jejum quando chega a melatonina? Fazer o jejum quando chega a melatonina. Melatonina, não é? Precisamente, e é precisamente o que a Ana disse e que faz. Ou seja, fazer um jejum à noite. É uma diferença brutal no nosso corpo. Nota-se uma diferença gigante quando nós começamos a fazer isto. Ou seja, quando não jantamos, até porque reparem no seguinte: jantar é uma criação cultural. Isto pode parecer esquisito. Uma criação cultural, como assim? Vocês sabem como é que começou o conceito do jantar? Começou na Revolução Industrial, quando as pessoas chegavam tarde do trabalho, 7 horas, ou seja, antes da Revolução Industrial, que aconteceu assim de uma forma lata no nosso mundo, a Revolução Industrial vem mudar muita coisa, nomeadamente os nossos hábitos e costumes. Nós costumávamos jantar quando? 5 da tarde, 4 e tal, já acabou. Ou seja, fazíamos um lanche. Nós não fazíamos 3 grandes refeições por dia. Não havia esse excesso. Não havia. Manhã comia-se alguma coisa para ser força para si para os campos, não é? Trabalhar. Depois a seguir, aqui já falando assim do século XIX. Muito bem, Ana. Mesmo assim, esse jantar é tarde e já vamos falar sobre isso. Então, é tarde, se for no inverno ainda é mais tarde. Podemos comer assim alguma coisa para nos dar força. Em Portugal eram muitas sopas de cavalo cansado. Quem é que sabe deste termo? Muitas vezes era vinho com pão, misturado, era mesmo vinho, até as crianças se davam ao vinho, não é? Tinha ali um pouquinho de resveratrol, mas fazia mais mal do que bem, mas enfim. Mas o que é que eles tinham? Eles tinham energia, pelo menos essa energia para pessoas rijas, exato. Dava-se vinho às crianças, filha. Pois era. E então, ou então era o pão, ou era sopa, era o que sobrava do jantar. Muito bem, Dina, isso é excelente. E depois, ao almoço, fazia-se a refeição principal e depois, por volta das 4h30, se fosse no inverno, 4h30, as pessoas estavam a comer e já está. A partir do momento em que veio a Revolução Industrial, as pessoas passaram a trabalhar mais fora de casa, começaram a chegar mais tarde a casa. E então, quando é que as famílias se viam? À noite. E o que é que as pessoas começaram a fazer? A reunir-se ali à volta da mesa. E passámos a jantar por volta das 8 da noite.
Mas isso não é um hábito que nos faça bem, pelo contrário, ok? Estarmos com os nossos à noite é excelente. O problema é que nós habituámos a fazer aqui duas coisas, que é comer e sociabilizar, não é? Quando vamos jantar com amigos, não comemos mais do que as duas mãozinhas, muito mais. Agora vamos comer aqui as entradas, boa, estamos a conversar, estamos distraídos, nem reparamos. Depois vamos comer isto, depois vamos comer aquilo, não é? E então acabamos de jantar às 10 e tal da noite e ok, às 10 e tal da noite é quando o nosso corpo já devia estar a fazer os movimentos que são de purificação, de cassação, purificação não, são de transformação dentro do nosso corpo. A purificação acontece depois mais por volta de quando chega ao período de Vata, ou seja, entre as 3 e as 5 da manhã. Mas então, quando é que todos nós, todo o ser humano, deverá privilegiar o jejum intermitente, o horário do jejum? À noite, ok? Porque não temos a mesma capacidade digestiva. E a verdade é que quanto mais vatas, ou seja, quanto mais velhos nós ficamos, mais vatas nós seremos, menos poder de digestão vamos ter. Então, isto vai-se começar a tornar uma condição que se impõe. Muito bem, João, isso mesmo. Ou seja, a Dina aqui, por exemplo, está a dizer que já nem se sente bem, come por volta daquela hora e já está. Isto acaba por ser uma coisa que uma pessoa já nem é porque lhe apetece, é porque não se sente bem quando come mais tarde. A verdade é mesmo essa. Todos vocês de certeza têm essa experiência, não é? Tipo assim, pô, eu já comi muito ao jantar, agora estou mal disposto e agora tenho que me deitar, e como é que é, não é? E então, o corpo aqui tem que fazer aqui uma escolha, quando nós que deveríamos estar no horário do Pitta, o horário do Pitta é o horário, vou partilhar convosco, vermos aqui o relógio, vai ajudar um pouco. O horário do Pitta é entre as 22 e as 2 da manhã. Depois vejam como a ciência, eu acho isto assim incrível. Como é que a sabedoria Ayurveda, que é uma ciência com mais de 5 mil anos, conseguia, sem fazer os testes científicos que nós temos hoje, ter acesso a este tipo de informações que hoje são completamente corroboradas pela nossa ciência. Ou seja, perceber que o horário Pitta, que vos vou mostrar aqui, então deve estar entre as 22 e as 2 da manhã, estamos no horário Pitta, é quando o nosso corpo vai para o modo de dormir, digerir, mas pensamentos, ou seja, por exemplo, tudo aquilo que nós estamos aqui hoje a aprender e a falar vai ser reinterpretado quando nós formos dormir, ok? A forma de nós assimilarmos melhor o conteúdo é neste horário, entre as 22 e as 2 da manhã. Portanto, quando formos todos dormir, esta informação vai para as caixinhas certas do córtex pré-frontal. Depois é também a altura em que nós produzimos uma série, uma cadência de hormonas que nos vai permitir ter esta restauração que estávamos a falar há pouco do nosso corpo, ok? Portanto, é muitíssimo importante respeitar o ciclo da vida. Quando aqui diz relógio do Ayurveda, é porque típico estão aqui os doshas, mas na verdade isto é o nosso relógio biológico, é como nós funcionamos, ok? Nós produzimos hormonas nas diversas horas do dia. Vou interromper para que a gente veja melhor. Nós produzimos estas hormonas nos diversos horários do dia e, efetivamente, à noite não é horário para digerir, ok? Digerir sim, mas digerir os pensamentos. Digerir também algumas emoções. O que é que isto quer dizer digerir emoções? Quando nós sonhamos, e às vezes até temos alguns pesadelos, e isso até nos custa, a verdade é que é o cérebro a fazer reinterpretação daquilo que aconteceu durante o dia, ou durante os dias, ou aquilo que nos preocupa. Portanto, muitas das vezes, apesar disso nos poder afligir, com somos muito agitados ou pesadelos, é uma forma de as coisas encontrarem o seu lugar dentro de nós. Isto vai acontecer no ciclo REM, ou seja, neste ciclo que acaba por ser também o mais transformador dentro de nós. Já estou em dúvida se é no ciclo REM, tenho que ver depois aqui a correspondência
Ou o sono. É, Ana. Ana Tarrinho, sabes? Se é no ciclo REM, se é o ciclo mais profundo, estou agora a confundir. Mas eu depois confirmo isso. Sim, sim. É o ciclo mais profundo, sim. Então, pronto, então é isso, exatamente. O ciclo mais profundo é o REM, é isso. Então, sim, é nesse horário que nós vamos, de facto, fazer esta transformação também em nós. Se nós formos ocupar o nosso corpo humano com comida, o nosso corpo tem que fazer uma escolha. Ou faz a digestão, ou faz a nossa renovação e rejuvenescimento. Comparar a digestão significa morrer, certo? A quem tem paragens de digestão morre. Não dá. Nós não conseguimos ter ali os alimentos retidos à espera. Não dá. Então o que é que o corpo vai, que tem sempre o objetivo de nos fazer sobreviver? O que ele vai fazer? Caçar uma célula cancerígena que está no pulmão, que ele até identificou, ou vir tratar da digestão. O que é que ele vai fazer? Vai tratar da digestão. Claro. Então assim que se começa a doença. Ok? Esta é uma forma de começar a doença. É não dar oportunidade ao nosso corpo de se tratar, de se equilibrar. Quando nós não damos esta oportunidade, a doença vai se instalando em nós. Isto é assim muito claro. Nosso corpo, já sabemos, adoece de três formas: acidente, carga genética ou estilo de vida. E o que nós abordamos aqui é estilo de vida. Se o meu estilo de vida faz com que eu não dê a oportunidade ao meu corpo de se resguardar, salvar, curar, ele vai adoecendo. E a doença vai se solidificando. Ninguém acorda com cancro, ok? Não há nenhum cancro que se forme de um dia para o outro. As pessoas é que não se apercebem dos sinais. E há 6 sinais de acordo com a Ayurveda, aliás, 6 fases para que a pessoa chegue ao cancro, ok? Há coisas que, por exemplo, eu dou aqui consultas a pessoas que têm cancro ou que já tiveram cancro, eu pergunto sempre, então e como é que começou? As pessoas que têm mais autoconhecimento vão dizer, pá, eu realmente comecei a notar que a minha expectoração era de uma determinada forma. Mas são raras as pessoas que têm estas evidências, ok? Muita gente diz, agora recentemente me disse, falou-me recentemente que tinha a ver com os intestinos. Ah, já sei. Este por acaso não é um bom exemplo neste sentido, mas o que me contou foi que começou a fazer uma dieta, que foi a dieta aquela dieta que é muito conhecida com produtos, que existe há muitos anos. Ah, Herbalife. marca. Como? Herbalife. Herbalife, exatamente. Herbalife. Exatamente, Susana. Herbalife. Não estou aqui a desprestigiar nada da Herbalife, ok? A culpa e a responsabilidade nem foi, não tem nada a ver com isso, só tem que coincidiu com o emagrecimento dela. Então, ela começou a fazer essa dieta e perdeu 10 quilos assim, de repente, tipo num mês, perdeu 10 quilos. Ou menos de um mês até. Só que ela já estava era doente, muito doente. E começou, foi a fazer a dieta da Herbalife. Então isto acabou por prejudicar ela ir ao médico porque achou que não, estou aqui a fazer dieta de Herbalife, por isso é que estou assim. Mas não, ela já estava, inclusivamente, com uma oclusão intestinal. Então o cancro dela já estava tão grande, uma zona do intestino delgado, que ela já não conseguia. Pronto. Mas era uma pessoa com muito pouca conexão com o seu corpo, muito pouca. Porque quando nós. Não, sobre o corpo. São sobre o corpo. Quando nós fomos falando sobre isto, sobre a questão do cancro dela, que ela estava a viver, e que felizmente já estava numa fase muito positiva de recuperação, mas ela não reconheceu os sinais, minimamente. Nada. Tipo, um intestino desreguladíssimo há anos, queda de cabelo, portanto, nada a fez olhar para si mesma. Ela, de facto, pronto, era mãe de menino, sempre com muita atenção, com uma relação muito conflituosa em casa. Portanto, ela estava completamente para o último lugar.
E não se observava, portanto, as coisas aconteceram, portanto, perdeu 10 quilos de repente, ficou contente, até foi parar às urgências. Quando foi parar às urgências, começou a perder sangue, literalmente sangue no intestino. Portanto, esta pessoa chegou a uma situação limite, não é? Muito limite. Me fez aqui ver que era uma pessoa muito desconectada de si mesma, porque para se encontrar um cancro no estádio 4, é o estádio dela, que é o último estádio, não é? O cancro teve que evoluir. Teve que evoluir. Já lá andava pelo menos há 6 meses, sem que ela tivesse tido qualquer tipo de percepção. Então, porquê que eu vos estou a dizer isto? Felizmente, isso não é. Cancros que surgem assim do estádio 4 não são assim tão frequentes, não é? Portanto, não é para nos criar aqui alarme, mas antes para nós percebermos que há caminho para nós cuidarmos de nós, em primeiro lugar, e depois para termos atenção. E esta atenção não quer dizer medo. Portanto, isto não pode. Este meu discurso não é para nos criar medo, é precisamente pelo inverso. É para nós percebermos que nós temos ação e temos capacidade de trazer saúde à nossa vida. Okay? Então há coisas pequenas que nós devemos fazer, como por exemplo, chegamos e fazemos uma desintoxicação sempre que mudar a estação. Sempre que mudar a estação, eu meto o meu corpo em modo reset para receber a nova estação. Outra técnica também muito interessante é eu alimento os alimentos da época. Isto é muito, muito importante. Agora faz-me bem, digam lá, acham que me faz bem neste momento estar a consumir alimentos frios, frescos, ah, frios e frescos, por exemplo? Acham que me faz bem nesta fase? Claro que não. Não. Porquê? Porque o tempo está frio lá fora, não é? Semelhante, aumenta semelhante. O que é que eu preciso? Comidas quentinhas, ahm, comidas que me aquecem, comidas termogénicas, que me fazem combater o frio que lá está fora. Então, podes vir. É, é, ao frio, né? Ah, é uma adaptação, sim. Mas agora deixamos. Obrigada. Então, mas a questão é mesmo esta, não é? Que é nós entendermos que este conceito, que é mesmo para levarmos para a vida, semelhante aumenta semelhante, os opostos equilibram-se. Se está frio lá fora, eu não vou comer coisas frias. Está frio lá fora, eu preciso de coisas quentes. Pelo contrário, se estiver muito quente lá fora, eu não vou comer coisas a ferver. Eu vou, por exemplo, beber um chá de hortelã. A hortelã tem o grande poder de trazer frescura interna. Então, eu vou optar por alimentos que me tragam este equilíbrio. Só isto, que é simples de fazer, só isto já é um passo na nossa saúde. É mesmo. Outra coisa muito importante é respeitar o nosso ritmo biológico. Então, nós somos seres solares, somos pessoas que devemos acordar quando o sol nasce, devemos fazer as nossas. João está a dizer que já perdeu a mãe e o irmão. Lamento muito, João. Difícil. João, por curiosidade, que não é assim tão curiosidade, onde é que foram esses dois cancros? Em que órgãos? Espero que não tenham sido no pâncreas. Podes partilhar connosco. Mama, humano. Não sei se vais querer partilhar, depois se quiseres partilhar connosco. Pâncreas. Vocês acham que foi à toa que eu falei do pâncreas agora? Falei do pâncreas antes de ele dizer, não foi? Pâncreas e fígado.
pâncreas e fígado. Isto é ser, eu vou seguir só assim um pouquinho, se me permites, João. Só que sair aqui só um bocadinho aqui deste tema, só para dizer o seguinte. As dores, de acordo com a medicina ayurvédica e de acordo com a medicina também tradicional chinesa, que são duas medicinas holísticas que eu respeito muito, medicinas orientais, que, a meu ver, têm muito para nos ensinar. A nossa medicina ocidental, que é muito mais sistémica e padronizada. O cancro do pâncreas está relacionado com uma dor profunda que eu nunca aceitei. Ou seja, está frequentemente relacionado com algo que me aconteceu, que não é de agora, que é de lá atrás, algo que eu não tolerei. Muitas vezes uma humilhação, ou uma vergonha, ou uma coisa que me fizeram que foi mesmo terrível e que eu não aceito. Já dou um exemplo. O câncer do fígado está muito relacionado com o sentimento de injustiça. Eu fui injustiçado e nunca fui respeitado, nunca fui tido em conta. Então, é um cancro que está muito relacionado com. É um cancro de pita, ok? E o cancro do pâncreas é um cancro CAFA. Ou seja, estão a ver CAFA, adensamento. Ou seja, o fígado é um órgão pita, ou seja, é um órgão que é muito mais fogo, muito mais ação, muito mais sinto raiva, sinto irritação. Isto é pita, o fígado é logo afetado. Fígado, vesícula biliar são logo afetados. O pâncreas é um órgão CAFA, é um órgão uh, de acúmulo, é o órgão do água e terra que se acumula. Claro que eu estou aqui a falar aqui numa perspectiva um pouco filosófica para vocês conseguirem aqui entender. Mas este cancro do pâncreas está muitíssimo relacionado com algo que não se aceitou. Vou dar aqui um exemplo. Houve um senhor que eu tive a filha como paciente deste senhor, que acabou por falecer. Este senhor foi um senhor que na sua aldeia era muito amigo de uma pessoa, de um outro senhor. E, entretanto, esse outro senhor, esse seu amigo, faleceu. E o que é que aconteceu? Quando ele faleceu, a aldeia começou a dizer que este pai, desta paciente, devia dinheiro ao outro senhor. E isto foi uma profunda injustiça, porque ele não devia dinheiro. Mas a aldeia falou sobre isto. E nas aldeias nós sabemos, e as pessoas mais antigas levam isto muito, muito a peito, ou seja, do género, tipo, eu agora sou considerado um devedor, eu agora sou considerado uma pessoa que ainda por cima roubou ou deve dinheiro a uma pessoa que já faleceu. Então isto foi algo que foi para ele algo de humilhação, ele foi humilhado, foi sentir-se envergonhado e sentiu-se injustiçado. Então, e viveu isto de tal forma que a filha disse mesmo que isto o adoeceu profundamente nessa fase. E dentro de 2 anos ele tinha este cancro no pâncreas e faleceu. É claro que isto dito desta forma é pouco para fazer é pouco para vos explicar isto. Mas efetivamente os cancros do pâncreas estão muitíssimo, do ponto de vista emocional, relacionado com algo que me fizeram lá atrás e que eu não ultrapasso. Okay? Um divórcio mal vivido, mal ultrapassado, uma injustiça que foi feita, um roubo de um filho. Eu estou sempre. Vocês sabem aquela mãe, mãe do Rui Pedro? Estou sempre. Acho que até já disse isto no último detox. Eu estou sempre, não disse, Ana, eu acho que disse. Eu estou sempre com receio pelaquela senhora. Eu acho que ela ainda não se deixou ir embora porque ela não tem esperança de encontrar o filho. Porque aquela mulher desiste, aquela mulher não é nada, né? Toda a gente sabe o que é que eu estou a falar, não é? Do Pedro, que desapareceu no Norte há uns, sei lá, 20 anos, ou até mais, né? Já mais, talvez 30 anos que isto já deve ter acontecido. Aquela senhora não é nada. E esta senhora é uma séria candidata a um câncer do pâncreas. Porquê? Porque é algo que nunca se superou, ok?
Mas pronto, este não é o contexto da nossa aula de hoje. Peço desculpa aqui por esta, por esta, por esta ramificação que eu fiz agora. Efetivamente, isto para nos dizer que a nossa saúde é mesmo uma saúde completa, uma saúde holística. E é uma saúde que deve ser feita e deve ser vista uma abordagem total. O que é que se passa nas nossas emoções, o que se passa na nossa espiritualidade, o que é que se passa no nosso corpo, o que é que se passa à nossa volta. Porque o nosso ambiente influencia-nos. Aquele efeito de comunidade que eu falava ontem, nós estarmos integradas numa comunidade que tem o mesmo propósito, estarmos numa família que seja sã, que nos guie com o mesmo propósito, é fundamental para termos saúde. Não é possível eu estar sã e plena se eu estou integrada num grupo, numa tribo, seja ela qual for, que me adoece. Não é possível. Se eu tenho um trabalho onde as pessoas me adoecem, perturbam muito e que eu me permito que elas me perturbem, eu, de certa forma, sou contagiada por isso. Assim como em casa, assim como nos grupos a que nós nos dedicamos. Mas vamos lá, aqui voltar ao jejum intermitente. Vamos voltar aqui ao jejum intermitente. Então, respondendo à tua pergunta em concreto, Rosália, o que vocês vão receber é, para o vosso tipo de necessidade, vão ter o protocolo específico sobre qual é que é o regime de jejum a fazer. Se é um regime de manhã, à noite, por aí fora. João diz que o ambiente potencia ou limita-nos. Sem dúvida. Sem dúvida. O ambiente, o que está à nossa volta, a nossa epigenética. Sem dúvida. Por exemplo, tu, Rosália, eu recordo-me que dizias que não tomavas o pequeno almoço, certo? Sim, Mas isto é grande fator para as compulsões alimentares, ok? Não se tomar o pequeno almoço, porque o corpo não se sente nutrido. Então tu vais começar a receber informações através das hormonas grelina, leptina e a área tegmental ventral, no sentido de que eu tenho fome. Eu tenho fome de quê? Eu preciso é de energia ao máximo. Então vais começar a comer coisas desviantes. Ok? Então, nós substituirmos isto de eu não tomo um pequeno almoço para o eu como mais cedo. Mas por exemplo, a Diana, a minha filha Diana, agora nesta hora está no vôlei. Está agora no vôlei. E só vai chegar daqui a mais ou menos 45 minutos. Eu vou jantar nesse horário com ela? Não, eu jantei antes. Tem que ser. E ela também jantou antes, por acaso. Por acaso não, ela janta sempre antes e quando vem come alguma coisa, é uma adolescente, não é? Uma menina ainda, não tem realmente o que comer. Mas efetivamente nós temos que encontrar aqui, dentro deste ritmo acelerado que nós temos, as estratégias para vivermos bem. Então eu sei que há dias que tu vens mais tarde, mas assim que tu chegas a casa pesado, comes logo. mas isso eu faço sempre, Tânia. Muito bem, Sempre. muito bem. E quando chego mais cedo, foi o caso de hoje, janto sempre por volta das 6. Perfeito, perfeito. Mas eu te diria que mais cedo seria o ideal, 6:30. De manhã, o que é que tu Ao, podes fazer? ao fim de semana, consigo jantar por vezes por volta das 5, 5:30. Está Jantar. ótimo. Pois, No inverno vai, está ótimo. Para o verão é um pouquinho cedo. É cedo, pois. aliás. Mas no inverno está ótimo. De manhã, não te apetece, não tens muita fome, mas opta pelo jejum da manhã, desculpa, pelo alimentares de manhã, mas nem que seja pouco. Faz um mingau pequenino, ou faz uma das receitas, mas faz em dose pequenina, porque isto vai evitar as compulsões mais tarde, ok? O corpo não se sente nutrido e vai começar a gritar, vais começar a ficar irritado, sem te perceberes. Irritada, ansiosa, vais ter picos de cortisol em ti, ok? Isto serve para Ok. toda a gente? Não. Mas para as pessoas que sentem mais compulsão e ansiedade, sim. Por isso é que eu estabeleci aqui todos estes protocolos. Olha, Júlia, olha aqui. Fica da Anita. Parece aqui para ela. Por isso é que temos aqui uma série de protocolos. Ai, meu Deus. Em que vão servir às necessidades de cada um de nós. Está a aparecer, não é? Então, o que é que eu queria aqui falar mais convosco sobre isto?
Posso só fazer É, uma pergunta, Tânia? sim, sim, claro. Relativamente aos lanches, eu gostaria de saber a tua opinião. Portanto, tirando este período de 8 dias de detox rigoroso, se a questão de não fazermos lanches, idealmente é para ficar para o resto da vida, sobretudo para quem precisa de perder peso. Não devemos fazer lanche, é isso mesmo, sem ser em detox. Ótimo. Olha, isso é uma excelente pergunta. É o seguinte, quando nós tivermos muita consciência das nossas necessidades e que não estamos a comer por vontade de comer, mas sim porque eu tenho realmente fome, vou reformular. Nós devemos sempre comer de acordo com o nosso sentido da fome. Fome. Mas muito poucas pessoas percebem o seu sentido da fome. Tipicamente, nós temos vontade de comer e andamos aqui à volta dos hábitos que temos na sociedade e os hábitos que nós próprios temos. Lanche não é necessário para ninguém, a não ser que haja situações muito específicas. Um trabalhador das obras, por exemplo, que está a utilizar muito dispêndio energético, sim, tem necessidade de comer alguma coisa, uma peça de fruta, um pão. Pão não é o ideal, mas no caso dele, há de comer alguma coisa que tenha mais hidratos de carbono. Para o comum de nós, não. Se tu tens fome por volta das 5 da tarde, bebes o chá e jantas às 6, 6 e um quarto, está feito. E então estou com fome, boa, porque significa que eu tenho boa capacidade digestiva. Quanto mais fome real nós tivermos, melhor a digestão nós vamos fazer. Ok? Agora, há necessidade de fazermos lanches? Não há nenhuma. Ok? Inclusivamente os diabéticos, também tenho aqui para os diabéticos do tipo 2. O que é que nós devemos fazer e que tipo de jejum devemos fazer? Porque até diabéticos devem fazer jejum. Sendo que jejum, o que é jejum? Jejum é literalmente nós estarmos períodos sem nos alimentarmos. É estarmos período, a partir do momento em que, por exemplo, todos vocês já jantaram? Sim. Boa. Sim. Já estamos neste momento num período que vamos chamar de jejum. Embora neste momento estejamos a fazer a digestão, mas estamos num período de jejum. E até amanhã vamos estar em jejum. Ok? E este jejum é necessário. Portanto, sim, não é necessário nem lanchinho da manhã, nem lanchinho da tarde. Por exemplo, no caso aqui da Júlia, da escola, eu acho um absurdo. Este ano ela já come à 1 da tarde, mas o ano passado era assim. Comiam em casa, entravam às 9 da manhã, depois comiam o pequeno almoço é às 10 e o almoço era às 11h45. Eu assim, não, tu não vais levar o lanche da manhã. É isto, não há o lanche da manhã é isto. Se tu comes o lanche da manhã, já às 11h45 não estás a almoçar. Não vais comer nada de jeito. Então era isto. Era porque como ela estava no segundo ano era assim, este ano já passou para a 1 da tarde. Então, ok, já pode levar ali um lanchinho da manhã. Agora, mas estão a ver como o ambiente nos condiciona? Ou seja, porque havia estes horários, os miúdos tinham comido todos naquele horário. E os outros mães também me chegaram a dizer, pá, os meus filhos chegam à hora do almoço e não têm fome nenhuma. E eu, pois claro que não, estão a comer 1 hora antes do lanche. Queres falar, Ana? Tânia, e em dias em que os treinos são mais pesados? Por exemplo, eu à terça, quinta e sábado os treinos são mais duros. E eu como o que como sempre ao almoço, mas à tarde eu sinto-me. Ou seja, eu sinto que o corpo pede comer alguma coisa. E a que horas é que treinas? Costumo treinar entre as 8 e as 9, mais ou menos. Da Mas manhã? eu só como. Sim, sim, sim. Eu só como Ok. mais tarde, como ao meio-dia, mais ou menos. E tu Mas não à comes tarde. nada depois do treino? eh, Tu vais treinar em jejum ou não? não, não. Eu tenho que comer, só não dá. Ok, então tu comes antes Porquê? do Porque treino, né? depois, após o treino, a cabeça eu fico muito instável. Após o treino. Se caso não coma da parte Ah, da manhã, depois é um cansaço mental grande. sim, Sinto-me um sim, cansaço claro que mental. sim. Claro que Sim. sim.
ficaste sem esse dispêndio de energia. É assim, mas tu tens que ver que está aqui um protocolo que fala especificamente para quem quer ganhar massa magra. E quem quer ganhar massa magra, depois do treino, tem que comer alguma coisa de proteína. Ok? Quem quer ganhar massa magra. Porque senão acaba por ser contraproducente. Mas o protocolo explica tudo. Este separador do quem quer ganhar massa magra está lá tudo explicado. Agora, aqui, o que é que nós podemos fazer? Tipicamente não devemos comer um lanche, não devemos. Mas se tu sentes fome, e seja uma fome real, se tu não puderes antecipar o teu jantar, com uma peça de fruta com 2 castanhas do Pará, está ótimo. É só que Introduziste a depois eu sei que passo a tarde assim meia a querer comer, mas não, tipo, é fome mesmo porque o corpo passou por um certo esforço, não é? claro, Não é gula, não é, é mesmo fome, respeito. exatamente. E eu acabo por esperar até a hora, até às 6 e tal, que é a hora em que como, e é mais difícil é comer pouco, digamos. Pois, então o que é que a gente vai fazer? Vamos introduzir a peça de fruta, que na realidade não tem lugar em mais lado nenhum, de acordo com a perspectiva do Ayurveda. Certo. A fruta deve ser consumida fora das refeições, e junta-lhe as 2 castanhas do Pará. Quando vais juntar essas 2 castanhas, estás a impedir a absorção da frutose e estás a dar gordura. Portanto, está ótimo, Ok, ok? Está ok. excelente. E então nestes dias temos a fruta e está excelente, ok? Ok, Isso obrigada. é, é mesmo interessante que o faças dessa forma. Mas como nós temos nós temos o guia que explica tudo, eu gostava só de ter aqui a oportunidade de falar convosco um pouquinho mais de uma questão mais espiritual, pode ser, ou seja, mais de uma perspectiva do jejum como prática espiritual para nós. Então, o jejum, como comecei por dizer, é algo que já nos acompanha desde sempre. E a verdade é que, o que é que significa jejum? Bom, há aqui 2 conceitos. Eu, antes de entrar aqui nesta parte espiritual, quero só dizer, só para nós ficarmos aqui com esta lógica. Jejum fisiológico foi aquele que nós andámos a fazer entre as refeições no detox. Ou seja, onde consumíamos apenas água e chá. Tipicamente, quem está fora do jejum, do programa detox, pode também consumir café. Isto é o jejum fisiológico. O jejum metabólico é aquele que permite o consumo de algum tipo de calorias, que sejam mínimas, desde que não elevem a nossa glicose nem a nossa insulina. Exemplo, a toma da glutamina de manhã. Quando nós tomamos a glutamina, nós estamos a continuar no jejum, mas isto já é jejum metabólico. Ou seja, e há algum tipo de alimentos, como o limão e alguns outros alimentos, que nós podemos consumir em que nos vão permitir continuar em jejum. O limão também tem calorias, mas não faz aumento, não tem calorias suficientes para fazer subir a nossa glicose, ok? Esta é sim a diferença destes conceitos de jejum fisiológico e jejum metabólico, ok? O que é que nós devemos fazer de manhã? Todos nós, o jejum metabólico, em que tomamos a nossa água com limão, ou chá com limão, ou glutamina, e depois mais à frente alimentamos de acordo com o protocolo que nós precisamos, porque há pessoas que vão precisar de fazer jejum de manhã. Sim, Zólia. Mas, por exemplo, o limão tem, vá, digamos, que uma quantidade específica para não. Ok, Porque tipicamente, há limões e limões, né? sim, sim, claro que sim. Viram aquela foto daquele limão Sim, zorro que sim, sim, parecia uma sim, 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 meloa? Meu Deus. sim, sim. Por dentro não era assim tão grande, por acaso. Mas pronto, mas tipicamente consumimos assim cerca de 15 gotas. Uhum, Ok? Mais ou menos. Espetamos o sim. garfo ou esprememos e tipo, dá mais ou menos 15 gotas. Porque bebendo todos os dias não precisamos de mais do que isso. Aliás, não devemos beber mais do que isso. Nada de espremer um limão inteiro para beber um limão inteiro todos os dias pela manhã. O nosso estômago, apesar de ir fazer um efeito alcalino, também se vai ressentir. Eu já vi um estômago completamente branco por dentro pelo consumo excessivo de limão, em que a pessoa parecia que estava com uma intolerância ao glúten, e o efeito é o mesmo. O estômago fica tipo branco, as paredes ficam brancas. É quando isto acontece quando temos intolerância ao glúten,
e quando temos também intolerância ao limão, ou seja, quando temos ali uma abrasão grande ao limão. Mas então, posto estes dois conceitos, que eu acho interessante nós percebemos, jejum metabólico e jejum fisiológico, eu queria falar aqui de um ponto de vista espiritual. Então, a verdade é que sempre que nós nos encontramos em jejum, em altura de jejum, nós estamos a fazer uma escolha de dizer não às imensas, à imensa abundância, ao imenso excesso que está à nossa volta, certo? Vocês passaram esta semana a dizer não coisas. Vocês gostam. Na vossa casa, por onde vocês andaram, vocês tiveram que dizer não. E o que é que se sortiu daí? Primeiro, certamente, com um certo sofrimento. Ou seja, eu quero conseguir isto, mas não o vou fazer. Mas depois veio uma sensação de fortalecimento da nossa autoestima. Certo? Vocês concordam comigo? Eu acho que foi mais poder pessoal. Eu antes de ontem, depois do almoço no trabalho, cheguei e disse, estava a fazer o meu chá e uma colega minha disse, mas espera aí, não beba já o chá porque estou-me ali a partir um bolo. Uma colega tinha feito antes e tinha ido comprar um bolo. Eu disse, não, obrigada, eu não como. Mas não me custou rigorosamente nada. Boa! Porque os doces também não são o meu Também não são craving. a tua perdição, não é? Não, Pronto. não, aqueles bolos com creme amarelo e não sei o que mais. Mas se calhar noutra circunstância tinha Ias comido um lá. bocadinho para. E até ias porque socialmente, Certo. pronto, vai toda a gente também ias, não é? Pronto, foram 10 pessoas a perguntar, mas como só um bocadinho? Isto tem mesmo muito, a nossa cultura é impressionante, mas só um bocadinho. Não, obrigada, não quero. Pronto, é logo um tema. É logo um tema, exatamente. Então, nós temos que encontrar a melhor forma de nos protegermos desse tipo de questões. Tipo, olha, agora não posso, ou estou lá. Aquilo que decidirmos, mas seja como for, temos que nos sentir confortáveis com a nossa decisão e saber que há aqui um propósito maior. Não é? Vou dizer que não e saber porque é que estou a dizer que não, e isto basta-me e chega-me. Portanto, é ir muito por aí. Mas a verdade é que a nossa autoestima sai fortalecida sempre que nós dizemos um não àquilo que nos adoece e dizemos um sim àquilo que nos fortalece, certo? Não é? Então o jejum conecta-se, o jejum permite-nos conectarmos com a nossa parte mais íntima, mais eu, mais. Sabem aquela sensação de comer para nos enchermos? Porque sinto dor, sinto tédio, sinto injustiça, sinto mal, sinto tristeza. Não é? Se eu não comer, eu sou obrigada a lidar com essa emoção. E isso não é necessariamente mau. Aliás, isso não é mau. Porque quando eu lido de forma adequada com essa emoção, eu resolvo-a. Agora, se eu passar o tempo a socar comida para dentro de mim, eu não vou resolver. Porquê? Porque eu vou adormecer essa emoção. Eu vou entrar neste estado de cafa. Então, há aqui também um lado espiritual, e neste caso, por acaso, eu estou a falar de um lado emocional associado ao jejum, que é entender que o jejum permite-nos andar para a frente na vida. Porquê? Porque nos permite ter real contacto com as nossas emoções. De um ponto de vista mais espiritual, a verdade é que quando nós, vejam bem se o jejum não nos abre caminho aqui para o nosso autoconhecimento. Quando nós nos permitimos estar em jejum, nós conseguimos ter uma observação mais clara dos nossos tipos de padrões mentais. Quando estamos em jejum, não é um jejum de 12 horas, é um jejum mais longo. Não sei se vocês têm essa prática, mas pessoas que fazem jejuns mais longos têm que ser. Sim, filha, obrigada. Sim. Temos que nos conectar obrigatoriamente connosco. Temos, até porque estamos a fazer aquilo com um propósito. Não é? O propósito tipicamente é um propósito de saúde. Também pode ser um propósito de beleza. E não tem mal nenhum, ok? Não tem mal nenhum. O que é que nós também somos? Nós também somos corpo. Portanto, eu quero o meu corpo bonito. Não há problema nenhum com isto. Eu quero a minha imagem saudável. Eu quero a minha pele sem borbulhas. Eu não quero que me rebente herpes na boca. Porquê? Porque é mau, porque é um vírus que aí vem, mas também fica feio. E não tem questão nenhuma.
Eu tenho direito a olhar para mim no espelho e gostar de mim. Aliás, eu devo gostar de mim. E devo fazer as coisas também pela minha saúde, sem qualquer tipo de embaraço, se eu dizer. Ok? Agora lá está, nós também escolhemos as guerras que vamos ter. E, Susana, se tens colegas que não entendem, que nunca vão ser capazes de fazer esse movimento, percas a tua energia a explicar o que é que estás a fazer. Se me muito obrigada, mas muito obrigada, feliz aniversário, corra tudo bem. Pumba. E já Não, eu está. acho que vai ser, o desafio acho que vai ser maior até na família. Até há dias Pois. partilhei no nosso grupo, por exemplo, agora em abril temos um fim de semana familiar, uma coisa que está combinada há muito tempo. 4 dias fora de casa, hotel e restaurantes. Uhum. Claro que eu vou-me defender como posso, mas vai ser praticamente impossível, sim, impossível fazer este tipo de alimentação. Pronto, Qual tipo de alimentação? O detox? sim, portanto, uma O alimentação detox em mais si, natural, o uma detox em si, alimentação, mas repara, o detox em si vai ser, mas tu vais levar estratégias para o fazer. sem dúvida. Vais consumir o vinagre, vais começar a tua alimentação por comer, por acaso isto nós não falámos na nossa, pois, porque isto vai ser no grupo exclusivo, mas como é que tu vais começar a comer o teu prato para que tu não engordes? Então, sempre primeiro pelos verdes, Sim, pela proteína e em último pelos hidratos de carbono. Tentar comer o mais cedo possível. Fazer jejuns e quando voltares, obrigatoriamente vais ter que te alinhar novamente com a tua prática. Não claro. é? Fazer. Mas também te digo, Susana, para além destas estratégias, é viver. Ok? Tchau, João. É também viveres. É tipo, ok, eu vou, são estes 4 dias, eu vou viver, vou desfrutar com alguma prudência, porque também o mundo não acaba ali, não é? Mas depois tens que saber aqui também dar compensar-te também de outra forma. Certo? Peço desculpa, tenho que me ausentar uns segundos, volto já, peço Ok, desculpa. ok, sem questão. Então, o nosso silêncio digestivo reflete-se no silêncio da noite, da mente. Ok? Quando nós temos, quando nós não nos alimentamos, nós estamos também a trazer um silêncio à mente, o que nos vai permitir uma introspeção mais profunda. Ok? Quem se entrega às práticas do jejum conecta-se mais com o seu eu, conecta-se mais com o seu lado espiritual. E isto, quem o diz, são os religiosos, o budaísmo, o cristianismo, também fala muito no jejum intermitente. Aliás, todas as religiões têm jejum intermitente como prática. E não só religiões, todas as práticas de bem-estar exigem um tempo de descanso digestivo, que nós chamamos de jejum. Isto é este jejum que nos permite libertar-nos dos bens materiais. Não sei se isto é assim, de facto de compreender. De facto, de eu me conectar comigo pelo jejum, eu liberto-me de tudo aquilo que me pode aprisionar, como são os desejos do palato, os desejos de, lá está, sem ter jejum, de alimentar. O desejo de comprar coisas, o desejo de ver Netflix, o desejo de ver telemóvel, tudo isso são atos que são atos de lazer e está tudo certo, mas quando eu me permito viver em época de jejum ou de abstinência, eu conecto-me com o meu eu. Portanto, para mim, jejum é muito mais do que estar sem comer. É muito mais do que isso. Embora estar sem comer vá permitir um descanso ao corpo e uma renovação e um rejuvenescimento que é essencial. Mas para mim, o jejum intermitente é a purificação tanto do nosso corpo como da nossa alma. Ok? Por exemplo, ah, sempre que eu quero estar mais astuta na minha mente, eu fico pelo menos 16 horas sem comer. E é incrível a mudança, e aqui já estou a falar de um benefício cognitivo. É incrível, a nossa mente fica muito mais astuta. E agora pensa, se eu estou em um momento de digestão, como é que eu me vou sentir mais cafa, mais lenta, mais pesada, mais letargia, não é? Agora, se eu estiver em momento de, reparem bem,
Temos sempre duas circunstâncias no nosso cérebro a acontecer. Ou estamos a trabalhar pelo sistema simpático ou pelo sistema parasimpático. Ou seja, eu estou sempre em rest, descanso, ou digest, digestão. Se eu estiver em modo de rest, eu vou ter muito mais capacidade cognitiva. E se eu estiver em modo de digestão, não é? Se eu estiver em modo de digestão, eu não estou com tanta apetência, não tenho tanto fluxo sanguíneo, não tenho tanta capacidade, porque posso me sentir pesada, lenta, ok? Então, o jejum também pode ser um jejum cognitivo. Pois há aqui umas outras vertentes, que é o facto de nós sermos gratos, a gratidão. Ou seja, o jejum também me permite ser grato. Porquê? Porque quando eu como, se eu jejuar 24 horas, podem ter a certeza que quando eu comer a primeira refeição, eu vou dar mesmo valor àquela refeição. Eu não vou agir no automático. Eu vou realmente valorizar aquilo que estou. Até porque eu me vou alimentar bem e então eu vou estar grata. Então são valores que nós também conseguimos adquirir pelo jejum intermitente. No fundo, o jejum também nos permite a elevação da nossa consciência, o não nos mantermos aqui pela rama, ou seja, não nos mantermos pelo automatismo, pelos ritmos que nos são impostos cá fora. É conexão connosco, ok? Sabendo que existem, existem benefícios que são, de facto, inequívocos para toda a gente. Queria-vos dizer aqui os principais benefícios. Então, o primeiro é, obviamente, a regulação do peso corporal, ok? Tipicamente, nós vamos ter a queima de gordura, ou seja, quando nós estamos num determinado momento de jejum, o corpo começa a utilizar as reservas de gordura como fonte de energia, então, obrigatoriamente, a pessoa vai perder o peso que está em excesso. E também existe outra fonte que faz com que eu perca peso é o facto de eu ter uma redução calórica. Porquê? Eu vou ter momentos muito mais curtos para fazer as minhas alimentações. Obviamente que um jejum intermitente tem que ser uma prática que se vá adquirindo. Algumas pessoas podem ter episódios de compulsão quando estamos na janela alimentar de podermos comer, ok? Então temos que ter isso muito, muito claro. Senão, é aquela, estou há 18 horas sem comer e agora vou devorar isto tudo. Não pode ser. Então o jejum deve ser uma prática que se vai instalando em nós, começando sempre pelas 12 horas. E as 12 horas são fáceis de fazer, porquê? Porque vamos aproveitar o horário da noite. Comemos, por exemplo, às 7 da tarde, só voltamos a comer 12 horas depois às 7 da manhã. Durante a noite não há problema nenhum, este jejum foi fácil de fazer. Como é que eu posso aumentar mais o meu jejum? Como às 5 da tarde e depois como às 8 da manhã. Já tenho aqui 14 ou 15 horas de jejum e por assim vai, ok? Portanto, não me dizendo, ok, boa, jejum tem imensos benefícios, vou já fazer 24 horas. Não, porque não estou habituada e posso ter um episódio de compulsão alimentar a seguir. Então, um outro grande benefício é a melhoria da sensibilidade à insulina. Isto é importantíssimo e isto não está só ligado à diabetes tipo 2, nem ao facto de se engordar, mas está sim o facto de nós melhorarmos a sensibilidade à nossa insulina vai nos permitir reduzir o risco de desenvolver uma síndrome metabólica. E a síndrome metabólica, já falei nisto no nosso programa algumas vezes, está completamente ligado à questão dos cancros, das doenças autoimunes graves. Ok? Então, é muito importante nós termos uma boa sensibilidade à insulina. Traduzido aqui muito rápido, o que é a insulina? A insulina é quando eu como, o nosso sangue não consegue tolerar açúcar. Nós, como que podemos morrer envenenados
tivermos açúcar a correr no nosso sangue. Então, o que é que acontece? Sempre que eu me alimento, e então se for açúcar direto, ainda pior, chega ao estômago, o pâncreas é obrigado a produzir uma hormona que desfaz, claro que eu vou explicar isto assim de uma forma corrente, mas desfaz o açúcar, manda insulina para desfazer esse açúcar. Se eu comer muito, muito açúcar, ele está sempre a produzir insulina. E o que é isto de resistência à insulina? Significa que eu comi tantas vezes açúcar, tantas foram as vezes que se lançou insulina para o corpo já resiste à insulina. Ou seja, quando a insulina faz, o corpo, ok, não quer saber, não me interessa. Não, ou seja, já se habituou a receber a insulina e já vê a insulina, vamos imaginar a insulina como um ácido. Já vê a insulina como algo que faz parte. Então esta insulina já não vai atuar. A pessoa morre. Por isso é que a pessoa tem que ser injetada com insulina externa. Ainda bem que se conseguiu inventar, ainda bem, graças à nossa ciência, nós conseguimos criar insulina e os diabéticos conseguem sobreviver. Então nós não podemos ter resistência à insulina. Nós devemos, de facto, ter o corpo a funcionar dessa forma. E o jejum ajuda-nos imenso com isso. Também nos ajuda na saúde do nosso coração, ou seja, o jejum intermitente vai melhorar a redução dos marcadores de inflamação. Ele diminui toda a inflamação do corpo, o que beneficia a nossa saúde cardiovascular. Por que é que eu estou a falar sobre isto? Nós já sabemos que as doenças endócrinas, que foi aquelas que falámos agora, cardiovasculares, são a primeira causa de morte mundial. Os AVCs são das primeiras causas de morte mundial. Isto tanto aparece a uma pessoa que é gordinha como a uma pessoa que é muito magrinha. Portanto, temos de ter todos atenção com isso. Há um protocolo específico, este e-book que eu vos vou enviar para as pessoas que não querem perder massa magra, ok? Depois, o jejum também nos vai ajudar no controle do colesterol e dos triglicéridos. Ou seja, o jejum intermitente ajuda a melhorar os níveis do colesterol, principalmente o LDL, que é aquele que nos é nocivo. Nós temos bom e mau colesterol. Okay? Aliás, a gordura que nós temos nas nossas células é o que nos impede o cancro e é o que nos permite a vida. Portanto, nós precisamos de gordura, mas gordura saudável. Ponto aqui número 4, saúde cerebral e clareza mental. Já falei um pouco sobre isto, ou seja, o jejum protege-nos neuronalmente. Porquê? Porque nós temos um fator neurotrófico derivado no cérebro que vai ficar protegido e vai renovar-se. Vai haver uma renovação dos nossos neurónios quanto maior forem os períodos de jejum que nós podemos fazer. Então, isto aqui, já existem estudos científicos que ligam as doenças neurodegenerativas, como por exemplo o Alzheimer, às práticas depois de jejum intermitente. A clareza mental já vos falei, que é realmente uma diferença muito grande que se nota quando nós estamos em modo de jejum. E porquê? Pensem nos nossos ancestrais. Se eles estivessem alimentados, vocês acham que eles iam estar com muito boas estratégias de caça? Não. Estavam alimentados, estavam lá tranquilinhos, não é? Agora, quando nós não estamos alimentados, o nosso cérebro fica mais astuto, mais rápido, com um raciocínio mais rápido. Porquê? Porque o nosso objetivo é sobreviver, temos que comer. Só que aqui nós vamos transformar este sentido primitivo para nos trazer aqui para a nossa vida. Tá? O João foi-se embora, mas disse que era a forma secreta de tirar toda a gordura abdominal. Pois é, por acaso eu tenho uma aula que fala especificamente sobre a gordura visceral. É muito importante percebermos porque é que a gordura se acumula, principalmente na mulher, à volta da zona da barriga. Isso é a gordura visceral e quero já que vocês saibam que isso diz respeito a um sentido de sobrevivência do corpo. Quanto mais gordura abdominal a pessoa tem, mais um lado de inflamação e por lado de cortisol a pessoa anda. Com mais cortisol a pessoa anda. Okay? Quando a pessoa repousa, descansa, tranquiliza-se, essa gordura tende a ir embora, porque não precisa de proteger os órgãos principais, os órgãos viscerais. Okay?
Mas pronto, isto é tema para uma aula inteira, não é? Não é só dar assim com uma dica que vos quero passar. Sobre jejum intermitente, vocês vão receber o vosso e-book. Eu vou-vos enviar, eu ainda não tenho, todas as pessoas que estão aqui já me enviaram o vosso e-mail. Creio que sim, não é? Daniel Sim. Novo, não tenho a certeza. Oh, Tânia, também vais enviar mais receitas, não é? Eu parece-me que só vi um ficheirinho com os pequenos almoços. Vou enviar. Vou enviar. Só estou à espera daqui de integrar uma receita maravilhosa da Dina. Eu vou colocar lá nos nossos almoços também. Fiz a substituição noutras que. Já enviaste para, boa. Fiz a substituição das receitas que eu tinha para colocar as dela. Portanto, não sei se ainda envio esta noite, mas amanhã de manhã vocês já vão ter. Vão receber também este e-book. E, portanto, aquilo que eu vos queria dizer é que vão receber este e-book, vão receber também as dietas pacificadoras do Vata que eu já coloquei, do Pitta e do Kapha, que são os que estão a faltar. Eu ontem falei, expliquei a situação para quem quer o acompanhamento no nosso grupo exclusivo, quais é que são as condições, eu depois posso colocar aqui, para vocês também se recordarem, mas a ideia é que nós continuemos juntas, até o próximo detox, ou seja, perceberem e terem esta grande caminhada que nos vai levar até um corpo de saúde, ou seja, este acompanhamento muito exclusivo, muito próximo. Por que é que isto foi criado? Vocês, todos os outros detox que foram feitos, falaram muito desta necessidade, que é, ok, fiz o detox e agora? Havia pessoas que até me diziam, agora tenho medo de voltar a comer, como é que eu vou começar a comer, como é que eu vou, por exemplo, não ganhar o peso todo que eu tenho, não é? E pronto, para quem lhe fizer sentido, tenho todo o gosto em receber-vos no grupo exclusivo. Mas pronto, o nosso grupo vai então, depois de eu vos enviar a informação toda, que vai ser amanhã, eu vou fechar o grupo e pronto, fica aqui esta informação para quem quiser entrar, tem todo o gosto de vos receber. E as dúvidas que tenham também contem comigo. Até amanhã, vou estar assim 100% disponível, como tenho estado estes dias. Espero que para vocês tenha sido proveitoso este programa em que vocês entraram e que iniciaram em 2025. E gostei muito, muito de estar convosco. Sinceramente, foi um grupo que eu acho um grupo muito especial, muito unido, com muita comunicação, com muita interação e muita ajuda. Clarinha, já estás inscrita, pois é, já estás, eu sei. Então, vou ficar muito feliz de vos conseguir ver no nosso grupo exclusivo, mas se não, vamos nos encontrando na mesma, no Instagram, ou sempre que vocês tiverem assim, uma necessidade que eu possa responder, mas claro, de forma mais breve, não é? Que eu tenho que estar focada, porque este é o meu trabalho, então tenho que estar focada mais nesta parte e dar este apoio a quem vai ficar no grupo nas consultas comigo. Desejo-vos tudo de bom. Não sei se vocês têm alguma questão para mim. Tânia, só queria perguntar se te podemos continuar a encomendar chás. Eu encomendei-te há uns dias, mas acredito que tenhas 300 mil mensagens e não. Não vi. Por acaso não vi mesmo, Susaninha. Podes-me enviar só uma mensagem, só um oi, que é para eu ver lá? Não tem mal, não tem mal. Obrigada. Mas podemos, não é? Claro que sim, claro que sim. Claro que Obrigada. sim, sem dúvida. E pronto, desejo-vos uma boa noite. Eu vou pedir à minha equipa para vos enviar esta aula também. Vão receber o e-book e alguma dúvida, alguma questão, falamos, está bem? Ok. Boa noite, Boa Tânia. noite. Obrigada, beijinho, boa noite. Boa noite a Boa todas. Boa noite. noite, Tânia. Beijinho. Obrigada por Obrigado, tudo, foi boa noite. maravilhoso. Obrigado por Obrigada, tudo. fico feliz, Susaninha. Muito obrigada. Muito Se bom vocês me mesmo. puderem dar o vosso testemunho, agradecia muito. Do que é que vocês gostaram, do que é que vocês também gostariam que eu melhorasse. Mas pronto, gostaria muito de obter também o vosso testemunho, está bem? O vosso Bem. feedback é importante para mim. Muito Podemos obrigada. pôr no grupo.
Sim, sim. Podem me enviar de forma privada ou no grupo, como se sentirem mais confortáveis, tá bom? Tânia, Obrigada. posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Eu entrei 20 minutos mais tarde, Ok. mas eu, eu queria perceber Então, agora se há contraindicações para fazer o jejum. Há contraindicações, isso vai depender da pessoa, do estado, da sua necessidade. Por isso é que neste e-book que tu vais receber, Sofia, tem Tá bem? a informação genérica do jejum intermitente e depois tem protocolos específicos. Por exemplo, tem lá um Sim, sim, protocolo ok. específico que se vai adequar a ti, que é Tá uma bem. pessoa que não quer perder gordura, mas quer ganhar massa muscular. Ou seja, quer ter o corpo Exato. estruturado, forte, sem perder gordura. Então está lá especificamente o tipo de jejum que tu deves fazer. Ok, obrigada. Tá bem. Tá. Muito obrigada. Beijinho a todas e a todos. Beijinho. Pedro, obrigada pela tua presença. Beijinho. Desejo-vos tudo de bom. Muito obrigada. Beijinho, até à Beijinho. próxima. Eu agradeço. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Como é que eu vou fazer tão grande?